Para nós vencermos as nossas batalhas espirituais, nós podemos pensar que, primeiramente, estamos lutando contra espíritos malignos nas regiões celestiais, ou estamos lutando contra demônios, ou contra qualquer outro inimigo. Mas, na realidade, primeiramente, nós devemos perceber que devemos vencer nós mesmos, pois o nosso ego é a natureza maligna e nossos pensamentos são contrários aos pensamentos de Deus. Por isto, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3, 4 e 5, está escrito assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Portanto, aqui ele revela a maneira única que nós temos de vencer nós mesmos. Onde estão as fortalezas e os sofismas? Fortalezas mentais. Note que se nós formos seguir os nossos próprios pensamentos, nossa própria vontade, nunca nós vamos ler as Escrituras. Nunca nós vamos estudar as Escrituras. Nunca nós vamos orar. Se nós formos seguir as nossas inclinações da carne, nós não gostamos das coisas de Deus. Por isso é que multidões e multidões e multidões estão seguindo outras coisas. Porque onde estão as coisas da carne, a pessoa gosta. Mas coisas de Deus, a carne não gosta. Quem vai gostar de ir ao Gólgota e morrer na cruz? Quem? Essa é a obediência de Cristo. Portanto, só uma maneira de nós vencermos a nós mesmos. Ele chamou isto de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortaleza e anular sofisma. Sofisma é raciocínio que nós temos a respeito de Deus, a respeito do mundo, a respeito das coisas. São justificativas. Alguém que diz assim: não, eu não creio em Deus porque eu não o vejo. Esta é uma resposta tola, um raciocínio tolo, porque não é porque eu não vejo o ar que o ar não existe. Não é porque eu não vejo o vento que vai deixar de ventar. Não é porque eu não vejo um planeta, eu vou deixar de acreditar que esse planeta existe. Portanto, as coisas não são baseadas em visão natural, no que nossos olhos veem. E nós podemos levantar no nosso coração muita imaginação, muita coisa a respeito de Deus e muitos questionamentos. E recordamos que a primeira palavra da serpente foi assim que Deus disse. Portanto, nós já temos na nossa natureza pecaminosa uma fortaleza, que é questionar Deus, o porquê disto e o porquê daquilo. E há muitas respostas que só Deus tem. Ele, como Deus, faz segundo a sua vontade e seu eterno propósito. Mas como que nós vamos vencer estes pensamentos nossos, contrários aos pensamentos e ao propósito de Deus? Aí ele diz que há altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Há pessoas que dizem assim: é impossível você estar com Deus, você andar com Deus. Então Deus está com você, você fala com Ele? Deus não fala com o homem desse jeito. Deus não está com o homem desse jeito. Alguns dizem que nós, que comemos esta comida, que comemos e alimentamos aqui na terra, e que somos o pó da terra, nós não temos essa capacidade. As Escrituras dizem o contrário. O Espírito Santo veio em Pentecoste e veio sobre cada um que estava ali presente. Deus veio para nós. O que precisamos? Precisamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos recordar: o pecado é a desobediência à ordem de Deus. Está lá no Éden. Deus diz: façam de tudo, menos isto. Comer da ciência do bem e do mal. Vocês podem comer de tudo, vocês podem fazer de tudo, menos isto. Logo,
quando há uma coisa proibida, foi despertado o interesse de fazer. A inclinação do homem é exatamente esta. Aquilo que não se pode fazer é o que ele quer fazer. É o que é chamado nas Escrituras de concupiscência da carne. Um desejo de fazer uma coisa que é proibida. Mas o que Deus disse para não fazer é justamente o que nos causa males. Não tem nada que Deus disse para não fazer que nos faz bem. Nada. Quanto mais nós formos obedientes a Deus, melhor será a nossa vida. Melhor será as atitudes. O ambiente interior nosso muda, a ponto de podermos viver uma vida de paraíso. Portanto, a maneira de vencer a sua mente é levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então você vai ser obediente como Jesus, porque tudo que você pensa, você leva à obediência de Cristo. Não é só levar a Jesus e dizer, ó Jesus, eu estou pensando isto. É levar a obediência de Cristo. O que Cristo fez sendo obediente? Foi crucificado. Em outras palavras, em Romanos, é mortificar a carne. Que é a carne? Somos nós mesmos. Cada um de nós nascemos na carne, segundo a vontade da carne. Mas, como cristãos, devemos perceber que a eficácia da morte de Cristo é o fim da nossa vida carnal. E isto é feito levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Este é o segredo da nossa vitória. E é assim que nós vencemos as nossas batalhas espirituais. Por quê? Está escrito, não há tentação que não seja humana. O que nos tenta é a nossa própria natureza, é a nossa própria vontade. É assim que somos tentados, pela própria cobiça, isto é, pelo interesse. Por que a pessoa rouba? Ele rouba porque foi desperto nele o interesse para ter algo que não é dele, que não é de direito. Por que a pessoa mente? Mente para esconder algo, ocultar algo. Por que a pessoa finge? Exatamente para que não seja percebido o que está no seu coração. Então, todas estas coisas são atitudes da carne e cujos pensamentos devem ser levados à obediência de Cristo. Então, não fale, não tenha atitude nenhuma precipitada. Por isso que o provérbio diz que a precipitação no falar é uma ruína. Que não há esperança para aquela pessoa que ainda está falando sem pensar. Então nós devemos ter cuidado. O que estamos pensando deve ser levado à obediência de Cristo. Assim nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Alcançaremos humildade, mansidão, misericórdia, amor, alegria espiritual. Porque Deus está conosco. Emmanuel, Deus está conosco. E essa é a nossa realidade eterna. Que a paz e a alegria do Espírito Santo esteja com todos. Amém.